Vamos lá, Mateus 25, diz o seguinte, verso 1. Então o reino de Deus será semelhante às 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo, e 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, ou nécias, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite nas suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o noivo, tosquenejaram todas, ou seja, adormeceram, todas, mas à meia-noite ouviu-se um clamor, e aí vem o esposo e saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-vos o vosso azeite, e porque as nossas lâmpadas se apagaram. Mas as prudentes responderam: não seja caso que nos falte a nós. Então a vós ide diante e vendem o que tem e comprai para vós mesmos. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as estavam preparadas, entraram com ele para as bodas, e fechou a porta. Depois também as outras virgens vieram dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondeu: em verdade vos digo, não as conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Porque isso é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos, entregou os seus bens, e deu 5 talentos a dois, deu a um 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, e cada um segundo a sua capacidade, ausentou-se para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio ter o Senhor com aqueles servos e fez a conta com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe outros 5, dizendo: Senhor, entregai-me 5 talentos, eis que eu estou entregando outros 5 que eu granjeei com eles. E o Senhor disse: está bem, servo bom e fiel, sobre o pouco fostes fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do Senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2, eis aqui, granjei outros 2. Disse o seu Senhor: muito bem, bom e fiel servo, sobre pouco fostes fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro e que ceifa onde não semeaste e ajunta onde não espalhaste, e aterrorizado escondi na terra o meu talento, o teu talento, aqui está o teu talento. Respondeu o Senhor: mau e negligente servo, sabias que eu ceifo onde não semeio e ajunto onde não espalhei? Devias então ter-lhe dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse recebia com juros. Tirar-lhe-ei, pois, o talento e dai-o ao que tem 10, porque qualquer que tiver será dado, e que terá em abundância, mas o que não tiver, até o que tem, lhe será tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. E quando o Filho do Homem vier a sua glória, e todos os seus santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como um pastor aparta os bodes das ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está sendo preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vesti-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste-me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando que te vimos com fome e que te demos de comer, e com sede que te demos de beber? E quando que te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando que te vimos enfermo ou na prisão e fomos te ver? E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro não me recolhestes, estava nu e não me vestistes, enfermo e na prisão e não
me visitastes? Então eles também lhe responderão, dizendo, Senhor, quando que te vimos com fome, sede, estrangeiro, nu, enfermo, na prisão, e não te servimos? Então lhe responderá, dizendo, em verdade vos digo que quando a um desses pequeninos não o fizestes a mim. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Papai, obrigado por esse trecho precioso da Tua Palavra, por essa informação preciosa. Te peço que traz revelação em nome de Jesus. Nos abençoa nessa noite, trazendo o entendimento, desvenda aquilo que Tu tens para nós através dessas Escrituras, em nome de Jesus. Amém. Esse capítulo inteiro, ele trata de um tema só, embora ele pareça meio esquisito, porque inicialmente ele fala das virgens que não estavam preparadas para o encontro, depois ele parece que vai para um momento mais capitalista da história, e ele entra no negócio chamado rendimento de talento, que deveria ter multiplicado, e de repente ele já sai de novo, e aí ele já começa a falar do juízo final, e vai separar uns para cá, outros para lá, e todo mundo que não é justo vai sofrer, e o que é justo vai dar tudo certo, tudo beleza, e ele encerra assim, e por muito tempo a gente evita ler o que nós não conseguimos explicar, nós evitamos falar no que nós não conseguimos entender exatamente, e assim nós vamos levando, e tem coisas que nós omitimos, tem coisas que nós salientamos, mas na realidade o tema é o mesmo. Ele está falando da mesma coisa. Ele está dizendo que nós temos que estar preparados para o encontro com o noivo, mas antes disso, que nós temos bastante tempo, ou é nos dado algum tempo, para que nós venhamos a fazer algumas coisas até que o noivo chegue, ou até que o Senhor chegue, ou até que de fato nós vamos ser separados entre ovelhas e cabritos, enfim, justos e injustos. E é isso que eu gostaria de falar nessa noite, ainda que de forma breve, falar sobre esse tempo em que Ele nos deu, e especialmente sobre a parábola dos talentos. A Bíblia diz que chegou o Senhor e deu a cada um a sua porção, segundo o que cada um tinha condição de ter ou de levar. E Ele deu 5, Ele deu outro 2, Ele deu outro 1, mas deu a todos. E cada talento, que aqui diz, se iguala, na realidade, a 30 quilos, cada talento a 30 quilos de prata, ou 6.000 denários. Cada denário era para um dia de trabalho, ou seja, 6.000 dias de trabalho. 6.000 dias. A um foi dado 6.000 dias. A outro foi dado 2 vezes isso, e a outro 5 vezes isso. E aí eu fiz as contas em levando de dias, nós vamos ter que um ganhou 80 anos, perdão. O outro ganhou 50 anos. E o outro ganhou ali pelos seus 16 anos. Todos ganharam. Todos nós temos um número X de dias, de tempo, de história, de momento, de talentos. A todos foram dados, Uns menos do que outros, mas a todos foram dados. Mas nem pelo fato de terem dado menos, a todos foram dados. E a Bíblia conta que Jesus explica que um Senhor repartiu para cada um, segundo a capacidade de cada um, segundo a condição de cada um, todos ganharam, e ele saiu por muito tempo, e um dia ele volta. E aí ele vai perguntar o que nós fizemos com o que nós ganhamos. O que nós fizemos com o que nós ganhamos? Com o tempo que se passou, com o prazo que se foi dado, com os dias que foram vividos, com os dons que foram recebidos, com a capacidade que foi ganha, e o tempo passa,
e o seu senhor encontra eles depois de muito tempo, e ele vai checar, vai fechar as contas, vai passar a régua. E aí ele passa a régua, e aí ele vê que na realidade uns aproveitaram o que tinham ganho, e até multiplicaram. E um camarada lá pensou assim: cara, eu vim nessa vida desse jeito, e o que se leva dessa vida é a vida que se leva. E deixa a vida me levar, a vida leva eu. Como já diz o louvor aquele, né, do irmão. E aí chega no final e ele apresenta como que se fosse grande coisa, dizendo: cara, eu fui feliz, foi tudo certo, está tudo beleza, né? O tempo passou e está aqui eu. E aí, o que tu fez com o eu? O que deu aí? O que saiu daí? Não, cara, eu vivi. E foi bom, e tudo certo. Tá, mas alguma coisa a mais saiu daí? Cara, porque tu tinha algo aí dentro, tu tinha dons, e tu tinha talentos, e tu tinha condições de fazer mais, e tu tinha condições de viver mais, e tinha algo melhor para ti do que simplesmente você passar em branco nesse teu tempo, nesses teus dias. E ele diz: não, para evitar que qualquer coisa errada pudesse acontecer, eu evitei qualquer dano, eu evitei qualquer risco, eu evitei arriscar muito, eu evitei me estressar muito, Então, eu fui levando, como diz a gurizada, de boa. Eu fui levando de boa para quando terminasse também de boa. Ou seja, evita risco, vai que dá alguma coisa errada, melhor não tentar, porque se der alguma coisa errada, eu ainda perco um pouco que eu ganhei. Melhor não fazer absolutamente nada, melhor não arriscar nada, melhor não me envolver com nada, melhor não pensar em nada diferente, melhor eu seguir. Sabe o devagar e sempre? Não. Pois é, bem isso. Aquele que vai, quer saber? Não precisa amaciar o motor, deixa assim, vamos devagarinho, vai suave, vamos levando, e no final vai dar tudo certo. E aí o camarada encontra Deus lá no final do processo, e todos nós vamos o encontrar, obviamente, e aí ele faz esse questionamento. Não estou pregando sobre os fins dos tempos, o que eu estou pregando é que, de fato, o nosso futuro, o que nós temos nessa vida e depois na vida com o Pai, e todos nós o iremos encontrar, o que nós de fato temos para o futuro, o que é o amanhã, é a nossa semente. O nosso futuro é sim a nossa semente, é o que nós temos. O nosso futuro é o que nós temos hoje. O seu futuro, o seu amanhã é o que você tem na mão aí hoje. Tudo o que você será e o que você viverá está na sua mão hoje. Porque é essa semente que você tem, é isso que você tem lançado na terra, é isso que você tem cultivado, isso você vai viver amanhã. O seu futuro é a sua semente. O seu futuro não são os seus amigos, o seu futuro não é o seu matrimônio, o seu futuro não é o seu trabalho, o seu futuro é a sua semente. E o tempo vai passando, e quanto mais a gente vai amadurecendo, nós vamos entendendo alguns conceitos. Nós vamos, literalmente, entendendo como a roda gira nessa vida. Minha filha hoje, 16 de setembro, faz 10 anos. A Nicole, minha filha mais velha, 10 anos. Eu não sei aonde foram os 10 anos. Eu não sei onde eu estava, e ela completou 10 anos, porque na minha cabeça, a gente voltou do hospital faz pouco tempo, porque era a primeira,
e aquela expectativa e aquela história toda de você ir lá e filma parto, e olha tudo, e tira foto de tudo, e corta o cordão, né? Deixa que eu corto, aquela experiência muito legal, vai para casa, e é fantástico. E o tempo passou, são 10 anos. Aí minha mãe perguntou hoje, você viu que rápido passou os 10? Aí quando vê, passou mais 10. Eu digo, mulher, eu já estou sofrendo o suficiente, não precisa cutucar. E eu já contei aqui que no primeiro aniversário dela, de 1 aninho, eu fui chorando. Eu fiquei com ela, eu arrumei, e levei para o aniversáriozinho, né, a festinha de 1 ano, e chorando, porque, nossa, eu já tinha me dado conta que 1 ano tinha se passado e tal, aquelas coisas meio, eu sou meio emotivo, assim, eu sou mais chorão, assim. De vez em quando eu tenho que chorar para ver se minha mulher se emociona também. E passaram 10 anos. Passaram 10 anos. E ela, por mais que ela seja mais parecida com a minha esposa, e ela tem algumas coisas de mim, porque eles são uma mistura, não é 100% aqui e 100% lá, né? Quem dera pegar só as coisas boas de ambos, né? Mas não é, pega os ruins também da gente. E ela tem uns lances assim que lembra muito um, lembra muito o outro. E, claro, 10 anos. 10 anos eles já têm um entendimento impressionante da vida, eles discutem contigo temas relevantes, eles debatem contigo questões que, mas como é que tu já entendeu isso? Como é que tu compreendeu isso? Assim, que na minha cabeça ainda era uma criança, mas tu não devia estar entendendo isso, e de fato eles entendem, e ela é a minha semente. O fato de eu ter optado por ter filhos, também eu tenho um futuro, porque eles são a minha semente. O que eu fiz nessa vida, eu fiquei pensando eu sem eles. Eu me lembro que, se eu não estou enganado, que uns 15 anos atrás, nós estávamos numa festa, nós não tínhamos filhos, talvez recém-casados, foi por ali, nós estávamos numa festa e o meu avô, o pai do meu pai, estavam numa festa juntos, e ele já estava bem velhinho, bem dificuldade de caminhar e tal, e mente perfeita, mas o corpo já não estava respondendo muito bem. Ele morreu jovem, ele viveu 93, não foi isso? Meu pai disse que vai muito mais do que isso, então, né? E ele estava lá pelos 80, eu acredito. Foi aniversário de 91, ele estava mal, velho. Vocês entenderam quando eu disse que ele já estava velhinho, né? Aniversário de 91, foi seu Arno, do Aneli, por ali, né? E ele estava numa festa lá, e de repente ele levanta, e nós, né, meninos, ainda, e vamos fazer a boa ação do dia, e vamos ajudar o vô, né, a ir até o toalete, a caminhar, chega até lá. E, pessoal, não terminei de contar ainda. E a gente prontamente levantou, cada um pegou num braço, e a gente foi indo, e foi ajudando, ele conversando e contando história. Ele sempre teve um humor impressionante, e irônico, sarcástico, tinha uma capacidade impressionante, um humor incrível. E ele disse, não, eu estou indo, está tranquilo, tudo certo, tudo funciona ainda, pode deixar comigo, eu vou resolver isso aí, vou no banheiro ali, deixa comigo, que comigo está tudo sob controle. Aí fomos chegando perto ali, aí chegamos na frente do mictório, né, da casinha ali, e ele disse, daqui para lá é comigo, fica tranquilo, está tudo certo. Né, foi um alívio, né, porque eu pensei.
E de repente ele fica lá, e nós aqui fora conversando, aí tudo certo, aqui está tudo beleza, está tudo sob controle, está tudo beleza. Falou, quer ajuda aí? Mais para descargo de consciência, né? Não, tô tranquilo aqui. E ele faz lá o serviço, e eu, o Anderson ali fora, batendo um papo, e de repente ele vira, e quando ele vira, ele tinha se urinado todo. Nas mãos, na roupa. Pai, aquilo corta o coração da gente, né? Porque você vê um homem todo urinado, de repente ele vira, ele estava com as mãos também urinadas, e naquela situação complicada, assim, ele vira, e aí ele diz, olha, agora eu preciso de ajuda. E eu prontamente, Anderson, ajuda ele a sair. E já fui saindo do banheiro, porque não precisava dois, está entendendo? Eu até ajudaria, mas eu entendi que ali ele estava seguro e estava resolvido. E eu esperei lá fora, sentado, até ele chegou lá, ele já estava, tu me deixou sozinho, né, cara, o cara todo mijado. E, enfim, essa história foi, né, e até hoje a gente se diverte muito com isso. Mas o vô, ele tinha sementes. Ele tinha lançado à terra o seu futuro, era só, embora uma ali não era grande coisa, né? Mas a outra ajudou, né? E resolveu o problema do velho. Mas ele tinha semente, muitas sementes. Eu sei que nós fizemos por ele, mas muitos filhos faziam por ele. Nós fizemos por ele aquele fim de semana, mas muitos filhos faziam por ele todos os dias. Eu sei que talvez eu vou ter que fazer para o meu pai. E os meus filhos também vão ter que fazer por mim. É assim que funciona. É assim que funciona. Porque o nosso futuro é a nossa semente. É o que nós lançamos numa terra, é o que germina, é o que nós vamos colher. E nessa parábola, Cristo diz que Deus encontrou os seus servos, e ele não estava tão preocupado, isso pode parecer estranho, mas ele encontra os servos e ele diz, eu dei para vocês, eu primeiro dei. Ele nos amou primeiro, dele partiu o que nós temos. E em Tiago, capítulo 1, verso 17, diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. O dom e o talento e o que nós temos vem dele, não vem de nós mesmos. Embora nós achamos que nós somos a última bolachinha do pacote, nós não somos absolutamente nada sem ele. O nosso dom, a nossa capacidade, os nossos dias vêm dele. E esse que dá todo o dom e toda a boa dádiva, nos dá gratuitamente. Esse morreu por nós primeiro. Ele tem um hábito impressionante de dar primeiro. Ele tem um hábito impressionante de nos amar quando nós não temos condições e quando nós não somos nem dignos, mas ele dá primeiro. E aí ele diz o seguinte, eu estou dando, não desperdiça isso aí. Em Romanos, no capítulo 12, no verso 2, diz, e não sedes conformados com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aquele que não muda, que não tem sombra e variação de mudança, dá toda a dádiva e dom perfeito. E quem recebe, ele diz, agora renovai-vos a vossa mente para poder fazer com isso toda a mudança necessária na tua vida. Olha que interessante. Aquele que não muda e que não tem variação e nem sombra de mudança nos dá. E nós que recebemos, temos a incumbência de renovar a nossa mente para entender o que nós ganhamos e para mudar a nossa vida para compreender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quem dá não muda, quem recebe precisa compreender o que fazer com isso.
Quem deu muda. Perdão, quem deu não muda, e quem recebe, esse sim, precisa mudar. E o pessoal diz assim, eu não estou entendendo Deus, eu não estou compreendendo a minha situação, tem alguma coisa errada. Deixa eu dizer, cara, Deus não muda. E o que Ele deu, Ele deu. E o que Ele compartilhou, Ele compartilhou. E o tempo que nós estamos nessa terra é dádiva dEle, é tempo dEle. Quanto tempo nós vamos ter? Uns 12, outros 50, outros 80. Mas a todos foi dado. E o que Ele pede a nós, não é que nós simplesmente venhamos a viver, mas que nós venhamos a arriscar, a experimentar, a pegar o que nós ganhamos e usar como semente na terra para que isso multiplique, para que isso atinja outros, para que isso venha valer a pena e fazer valer a pena. E Ele diz, cara, arrisca esses dons, porque o que você tem foi dado para você, e todos receberam alguma porção, e o que nós recebemos, quando nós não utilizamos, e Ele não estava irritado com os seus servos, porque eles, com aquele que não fez nada, né, com o dom, porque ele devolveu um. Disse, olha, cara, eu nasci e eu estou voltando, está tudo certo. Ele disse, cara, não estou bravo por isso. Porque se eu quisesse juros, se eu quisesse simplesmente um aumentinho daquilo que eu tivesse, eu teria dado para o banco, e depois eu ganhava os juros. O que eu estou preocupado mesmo é se você usou o que você ganhou. Porque Ele mesmo disse, você sabe que eu colho onde eu não plantei. Você sabe que eu não estou preocupado com isso, que isso para mim é o de menos. O que eu estou preocupado é se você fez alguma coisa com o que você ganhou. Se você teve a capacidade de renovar a sua mente e não simplesmente viver e deixa a vida me levar, porque isso, de fato, não tem sentido algum. Porque o nosso futuro é a nossa semente, e se eu pego o que eu recebi e eu não faço absolutamente nada, eu não faço esses dias valerem a pena. A grande questão aqui não é a multiplicação, como que se fosse um Deus cruel que está cobrando a multiplicação. O Deus que nos ama e que nos deu primeiro, sem nós termos merecido, Ele diz, cara, pelo menos faz valer a pena. Pelo menos o meu sacrifício faz valer a pena. Pelo menos aquilo que eu fiz por ti faz valer a pena. Pelo menos aquilo que eu já te dei, porque eu te amo, faz valer a pena. Faz acontecer. Faz que a tua semente multiplique, para que de fato tu venha colher ao longo da vida, que venha fazer diferença ao longo da vida. A minha oração pela minha filha hoje, quando eu orei por ela, é que de fato ela consiga fazer uma diferença na sociedade muito mais que eu faça. Que ela consiga fazer diferença nas pessoas muito maior do que eu consigo fazer, o que eu já consegui fazer. Que ela de fato seja maior que o pai. Que ela de fato seja melhor que o pai. Que ela de fato me supere muitas vezes mais. Para que ela faça valer a pena o que ela ganhou do pai. E uma das minhas sementes que eu quero deixar nessa terra, sim, são filhos que mudam a realidade da sociedade para melhor, que influenciam, que criam famílias melhores, famílias mais sólidas, que de fato transformem a sociedade, que de fato amem o próximo, que de fato façam a diferença. Aí o camarada diz o seguinte, Robson, mas eu não tenho absolutamente, você não me conhece, eu não tenho absolutamente nada. Eu não canto, eu não danço, eu não prego, não tem dinheiro para dar. Eu sou feio e chato. Passou uns 5 nomes na cabeça de cada um aí, né? Cara, não é assim que funciona. Quando Davi era o menino Davi, e não o rei Davi, e ele para diante do gigante, e todo mundo querendo dar coisas que não pertenciam a ele. Ele diz, cara, mas olha para mim, cara. Eu só tenho uma funda. Mas é o que eu tenho. E é o que eu faço. É o que eu tenho. O que tu tem aí? Eu tenho um estilingue, uma funda, como o gaúcho diz. É o que eu tenho aqui, é isso que eu tenho. Cara, eu vou em nome do Senhor, meu amigo, mas o que eu tenho é isso aqui.
O que nós temos na nossa mão é o que o Senhor tem nos dado, não para que nós venhamos multiplicar por multiplicar, mas que nós venhamos a utilizar, que nós não venhamos a enterrar, que nós não venhamos a esquecer, que nós não venhamos a nos submeter a um sistema, entendendo que o que eu levo dessa vida é a vida que eu levo. Aí Davi pega aquele estilingue e ele entra para a história. A semente que ele lança na terra é o que ele tinha na mão. Deus sempre vai utilizar o que você já tem. Rapaz, eu não tenho nada, você tem um monte de coisa que você não tem nem noção que você tem. O que você tem aí? Como é que Deus pode? O que você tem aí? Jesus queria multiplicar para uma multidão, e estava tudo fechado, as cidades eram longe, não tinha como alimentar aquela multidão, e aí Jesus faz a pergunta: quem tem alguma coisa? Não precisava ser muito, precisava ser qualquer coisa, mas tinha que sair de alguém. Alguém tinha que dar o que Deus deu primeiro. Ele não está pedindo que seja um sacrifício gigante, ele está pedindo que você dê o que você tem, porque o sacrifício gigante ele já fez, e não importa o que nós viemos a fazer, vai chegar nem perto daquilo que ele já fez por nós, e da forma com que ele nos amou, e com que ele sacrificou por nós. E aí ele diz o seguinte: quem tem alguma coisa aí? Aparece um gurizinho com uma cestinha, olha, eu tenho aqui uns pãezinhos e uns peixinhos, é o que tem, e o que eu tenho, eu dou para ver esse negócio, eu lanço a semente em boa terra. Tudo o que Deus tem para nós, e todo o teu futuro está na tua mão, porque o teu futuro é a tua semente. E o menino oferta isso, e há uma multiplicação tão grande de pães, que sobram sacos e sacos. Tudo o que Deus tem para o futuro é a semente que você já ganhou, é o que você já tem, é a capacidade que você pode fazer. Eu não consigo aceitar um discurso de que eu não tenho nada, eu não sou nada, eu não faço nada, eu não consigo entender as coisas e fazer o que precisa ser feito. Você já ganhou, você já tem na sua mão, tem absolutamente tudo o que você precisa, todo o teu futuro está na tua mão, é a tua semente, é o que você lança na terra. O teu futuro está na tua mão hoje. Quando Deus chama os discípulos, ou começa a coletar os discípulos, e ele encontra Pedro, e ele dá aquela frase que todos nós conhecemos, e diz o seguinte: Pedro, tu é pescador, eu vou usar a tua linguagem, porque ele falava isso, né? Ele usava a linguagem que o povo entendia. Para as mulheres que faziam pão, ele falava de fermento. Para os pescadores, ele falava de pesca. Ele usava a linguagem que o povo entendia, ele falava a linguagem que o povo compreendia, simples assim. Ele chama Pedro e diz: olha, tu que é um pescador, né? Tu tem orgulho de ser pescador, eu tenho uma novidade fantástica, a partir de agora tu vai continuar sendo pescador, mas de homens. O que tu tem aí, Pedro? A capacidade de pescar. Nós vamos pescar só uma coisa diferente, Pedro. Nós vamos só mudar o bicho. Hoje está fácil o bicho que tu pega. Eu vou te apresentar uns aí, meu amigo. Vai ser complicado. É o bicho homem. Quando eles precisavam de imposto, dinheiro para pagar imposto, o que nós temos? Agora, nós temos rede para pescar. Pesca, na boca do peixe vai ter tudo o que você precisa para um futuro, tudo o que você precisa para fazer valer a pena, você já tem. A sua semente é o teu futuro, simples assim, mas nós não entendemos assim, porque o futuro parece tão distante. Mas quando o servo disse aqui, quando a parábola fala que o servo achou que o Senhor já não vinha mais, ele já enterrou, depois desenterrou, entregou, e o tempo passa rápido. Deixa eu ver, de fato o tempo passa rápido. Nós comentamos aqui que infelizmente, né, no começo de setembro, nós tivemos aquele caso
Aquela tragédia, né, com um dos meninos da banda do Centro Sião de Adoração, que faleceu antes dos 30 anos. Todos nós ganhamos o nosso talento. Uns ganham 12 anos, 16, 20, 30, outros 80 e por aí vai. Mas todos ganhamos. A grande questão é o que nós fazemos com o que ganhamos. O que nós fazemos enquanto estamos aqui. Porque encontrar o Senhor e prestar contas do que nós somos e fizemos, isso sim todos nós vamos fazer. Mas a grande questão é que nós podemos fazer. Nós podemos fazer a diferença, não só na sociedade, no outro, mas na nossa vida, na nossa família, para aqueles que estão ao nosso redor. O que nós temos na nossa mão. Jesus nunca pediu para ninguém nada que já não tivesse na mão. E quando ele encontra aquele jovem rico que queria ser discípulo e andar com Jesus, ele falou: rapaz, você tem que se livrar de um probleminha aí que é a tua avareza, a tua arrogância. Fala o seguinte: oferta tudo que você tem e me segue. Provavelmente aquele cara ia ficar 10 vezes mais rico depois. Porque era um talento que ele tinha, era um dom que ele tinha, era algo impressionante, com certeza nada ia faltar, mas ele não teve a coragem de botar a primeira semente. Deus não pede absolutamente nada que você já não tenha na sua mão, e o teu futuro é o que você tem na mão hoje. Quantos já ouviram que às vezes você não precisa ter absolutamente nada? As pessoas mais antigas falavam isso. Você não precisa ter absolutamente nada a não ser um bom nome. Provérbios fala isso. Um bom nome vale mais do que muitas riquezas. Ser alguém querido e estimado é melhor do que prata e ouro. Meu amigo, eu não preciso ter nada, só nome limpo já está valendo. Tudo que você precisa para o seu futuro está na sua mão. O seu futuro é a sua semente. A grande questão é: nós estamos utilizando o que temos? Ou nós estamos reclamando da vida? Nós estamos vivendo como passageiros medíocres? Nós estamos enxergando tudo isso como algo, né, do corpo fechado, que nada vai acontecer e que o futuro, forever young, está entendendo, meu amigo? Para sempre jovem e está tudo certo. O teu futuro é a tua semente. O problema é que nós enterramos a nossa semente. E nós reclamamos que as coisas não acontecem, nós reclamamos que as mudanças não vêm, nós reclamamos que as coisas não mudam, nós reclamamos que eu estou sempre na mesma situação, mas na realidade nós estamos escondendo a nossa semente. Nós não estamos esforçando nem um pouco para fazer valer a pena aquilo que nós temos. Nós estamos como um cachorrinho rodando ao redor do rabo, sem saber que nós temos uma capacidade impressionante de lançar essa semente. Quando aquele cara que nos dá o dom perfeito, aquele que não tem sombra nenhuma de variação ou de mudança, nos dá um dom e diz o seguinte: renova a tua mente, entende o que eu estou fazendo? Nós pegamos tudo isso e nos fechamos, e criticamos, e reclamamos, e giramos ao redor do mesmo problema, quando na realidade o seu futuro está na sua mão. O que você precisa amanhã é o que você tem hoje na sua mão. Quando nós demos o passo de fé para comprar esse prédio, aqueles que participaram conosco enxergaram isso, e nós recebemos a palavra de Deus e a convicção, e por 2 anos nós saímos procurando um prédio para comprar. Nós não tínhamos dinheiro nenhum para comprar, mas nós saímos procurando, porque o que nós tínhamos, a nossa semente, era a palavra de que isso precisava acontecer e que isso iria acontecer. Nós pegamos a semente e nós saímos batendo nas imobiliárias e ligando para todo prédio que tinha uma placa na frente. Porque o que eu tinha era o suficiente para me lançar em boa terra. É isso que eu estou dizendo. Nós precisamos, o que nós temos na nossa mão hoje é o nosso futuro, só que nós não queremos lançar em boa terra, porque exige mudança, exige um esforço, exige sair da minha posição e querer entender de fato se Deus tem algo mais, e isso sim chama você trabalhar com o que você já tem. O camarada que recebeu 2 talentos, ele multiplicou. O que recebeu 5, ele multiplicou, porque ele não teve medo de arriscar. Ele trabalhou para ver a coisa acontecer. O risco vai existir sempre, mas o teu futuro é a tua semente, e a tua semente tu já tem.
Tudo o que você precisa para o seu futuro é a semente que Deus já te deu. É a capacidade que Ele nos deu e que Ele continua nos dando. E Ele deu primeiro. Aí você fica pensando assim, cara, mas o negócio não está funcionando, não está bem, a coisa não está certa, a coisa não está andando, Deus ainda não me abençoou, Deus ainda não abriu a porta, Deus ainda não fez acontecer. Deixa eu dizer, meu amigo, Deus já fez acontecer há muito tempo. Quem não entendeu foi você. Quem não entendeu foi você de compreender que de fato o teu futuro é a tua semente, e a tua semente você já tem. Seja qual seja, mas a semente você já tem. Nós buscamos nele a renovação da nossa mente para compreender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Esse sim nós temos que buscar. Mas o que Deus tinha que te dar, meu querido, Deus já te deu. Eu sei que todos nós temos grandes desafios. A vida é feita assim, é assim que funciona, amém? Todos nós temos grandes desafios, todos nós temos objetivos, todos nós temos na nossa frente ou à frente de cada um de nós grandes possibilidades e que às vezes nós não estamos entendendo e que não estamos compreendendo. Sei que à frente de nós às vezes surgem muralhas que nem nós conseguimos acreditar que serão algum dia superadas, e nós precisamos renovar a nossa mente para compreender qual é de fato a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O que nós temos, a nossa semente, ela está na nossa mão. O que nós temos está na nossa mão. O que nós temos para o futuro já está na nossa mão. O que nós temos para o futuro, o nosso futuro é a nossa semente. O que nós temos já está na nossa mão. O nosso futuro é a nossa semente. O que nós precisamos já está na nossa mão. E quando você precisar mais, vai estar na sua mão. E quando você precisar mais ainda, também vai estar na sua mão. Porque você não enterrou, você não esqueceu, você não atirou num canto. Você creu que de fato é possível fazer diferença com aquilo que eu tenho, com aquilo que eu sou, com o lugar que eu já cheguei, com aquilo que eu consegui. E aí você lança de novo em boa terra essa semente. E você diz, não, o que eu tenho está aqui, está à disposição. E eu lanço de novo em boa terra. Robson, mas tem riscos, tem problemas, tem dificuldades, eu sei. Mas foi Ele que deu. Foi Ele que deu. Ele deu primeiro, Ele nos amou primeiro, Ele fez primeiro. Sei que nós temos grandes desafios e grandes conflitos às vezes. E nós vamos tirar esse tempo para orar. Nós vamos começar a adorar um pouco, e por isso que eu não fui tão longo, para que nós pudéssemos ter um tempo de ministração. E nós queremos de fato orar por você, para que Deus consiga renovar a nossa mente, como diz em Romanos, no capítulo 12, e que nós venhamos a compreender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, porque parece que nós estamos tão longe, porque parece que eu estou far away, que eu estou longe, distante daquilo que Deus tem e daquilo que Deus pode fazer e que de fato eu posso fazer. Parece que eu estou tão longe. Enquanto nós estivermos adorando, pedir que você venha até aqui à frente. Nós vamos orar juntos, como família, como igreja. E a equipe de administração vai estar orando, e nós vamos junto com você orar para que aconteça esse movimento, para que nós venhamos a compreender que o futuro é a nossa semente, que o futuro é a nossa semente, o futuro é a nossa semente, e a nossa semente está na nossa mão. O teu futuro é a tua semente. O teu futuro é a tua semente. E Ele te deu primeiro. Ele te deu primeiro. Ele te deu primeiro. Ele te deu primeiro. Imerecido. Mas Ele te deu primeiro.
absolutamente tudo que tu precisa está na tua mão. Pai, nós oramos juntos como igreja do Senhor. Renova a nossa mente, renova a nossa mente, renova a nossa mente, renova a nossa mente. Aquele Deus que não tem mudança, nem sombra nenhuma de variação, que nos deu dom, que nos concedeu acima do esperado, acima do merecido, o dom que veio do alto, que veio de ti. A nossa capacidade de ir mais longe, para viver o que de fato tu tens. Ó Pai, renova a nossa mente para compreender a boa, a perfeita e agradável vontade de ti. A nossa vontade nós já sabemos, mas o que tu nos deu para fazer a tua, para fazer valer a tua. Por isso que nós somos impressionantes, nós somos incríveis quando estamos debaixo da unção, debaixo da tua direção, debaixo da tua manifestação. Por isso que nós somos inacreditáveis quando debaixo da tua direção, de tua coordenação, do teu conselho, do teu amor, do teu manto. Pai, renova a nossa mente, para que nós venhamos a compreender qual seja a boa, a perfeita e a agradável vontade do Pai. Porque o nosso futuro está na nossa mão, e na nossa mão estão as sementes que tu nos deu, que tu concedeu, que tu derramou, que tu nos amou primeiro, e o teu plano sempre foi esse, primeiro tu. Papai, alcança cada um, renova a nossa mente, a nossa mente que pensa no nosso eu e no nosso ego, na nossa vontade e nos nossos planos, e que nos frustram de novo, de novo e de novo. Nosso futuro é a nossa semente, e a nossa semente está na nossa mão. A uns um talento, a outros 2, a outros 5, não importa. O que importa é que eles não foram feitos para serem enterrados, mas lançados em boa terra, mas lançados como sementes, como arriscados,